aprender mais para poder entender melhor como podemos trabalhar dentro do condomínio com essa parte tributária. E vocês já estão aí pontuando. Quem trouxe convidado hoje já está pontuando. Quem está presente já está pontuando. E além de levar conteúdo para casa, no final do ano tem lá a premiação. Pode ser você o ganhador e sair na foto. E sair na foto é dizer o quê? Quem não sai na foto, como diz a frase, que eu não me esqueço, quem não sai na foto não é lembrado. Quer ser lembrado, tem que sair na foto, não é isso? Então tem que sair na foto no final do ano. Se não sair na foto... E vamos lá, nós estamos aqui hoje para ouvir sobre reforma tributária, os impactos diretos no mercado condominial. Como os impactos na gestão financeira, nos recursos e nos contratos influenciam diretamente as decisões dos síndicos e administradoras e empresas. E eu convido aqui no palco o Dr. Gilberto Abraão Júnior, advogado tributarista, para falar conosco. E ele adora palmas, gente. Seja muito bem-vindo. Ele que é advogado tributarista, há mais de 20 anos de experiência na área jurídica, pós-graduado em Direito Tributário com MBA em holding, especializado em Direito Empresarial, com atuação focada em planejamento tributário, reorganizações empresariais e implantação prática de reforma tributária, que já está aí na nossa vida. Especialista em estruturação societária, planejamento fiscal, consultor de projetos de adaptação à reforma tributária, atuação prática com empresas que já estão se preparando para o novo modelo da sopa de letrinha que nós temos agora na nossa vida, né? Sócio e fundador do escritório G de Gilberto Abraão Advogados, sócio fundador da Valorária Associação Assessoria Empresarial. Esteja aqui a presença do doutor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Lô. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Paulo. Na verdade, eu prometo duas coisas para vocês. O primeiro delas, vocês vão sair daqui entendendo a nova sistemática. Porque a palestra ela é bem prática. Agora, a segunda, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui também muito confusos de como vocês vão aplicar isso no dia a dia de vocês. O som para mim está estranho? Tá bom o som para vocês? Tá bom. Acho que é onde eu estou aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. A gente está no meio de uma grande reforma, né? Uma grande reforma tributária. Mas o que eu vou falar para vocês hoje é a reforma tributária do consumo. Por que do consumo? Nós temos vários tributos, né? Então a gente tem, por exemplo, imposto de renda, mas quando a gente fala de imposto de renda, é um tributo sobre a renda. Então a gente tem imposto sobre o patrimônio, como por exemplo o imposto de transmissão causa-morte, mas é um imposto sobre o patrimônio. O consumo são aqueles tributos que, na teoria, ele emboca, né? Ele termina com o pagamento do consumidor. Então, a gente tem alguns deles, né? Então a gente tem o ICMS, que é assim, o ISS, o PIS, o COFINS, que são basicamente esses tributos que vão ser ajustados com a reforma tributária. Vamos lá, como eu falei para vocês, a gente tem algumas reformas, né? Que a gente está no meio de algumas reformas, a gente teve algumas movimentações no final do ano. O Carlos aí deve ter ficado louco, né? Como qualquer outro contador, porque infelizmente foram muitas mudanças na virada do ano. E essas mudanças estavam muito relacionadas aí à reforma tributária do patrimônio, da renda. Então, assim, nós estamos também no meio desse movimento. A reforma tributária da Folha, dizem que vai sair, né? É uma reforma também necessária, mas a gente ainda não tem movimentação sobre isso. Então, o que eu vou falar para vocês é reforma tributária do consumo. E onde ela começa? Ela começa numa emenda constitucional em 2023, onde ela é sancionada. E essa emenda constitucional é que dá... ela dá início a tudo. Por quê? Porque ela institui alguns tributos, que eu vou falar sobre eles, e ela extingue outros tributos. Só que para você mudar a tributação de um país, a tributação nacional, você precisa primeiro fazer uma alteração na legislação. E é por isso que aliás, não só na legislação, na Constituição. E é por isso que é uma emenda à Constituição.
Então eles emendaram a Constituição, fizeram uma alteração nela para que pudesse colocar alguns tributos novos e excluir outros. Um ano depois, ou seja, em janeiro de 2025, a gente vê que apareceu uma lei complementar. Essa lei complementar, ela regulamenta a Constituição, né? A emenda constitucional. O que é regulamentar? Na verdade, ela começa a dar um pouco de forma sobre o que a legislação, o que a Constituição está imaginando como os novos tributos. E, em janeiro desse ano, foi promulgado uma outra lei complementar, Lei Complementar 227 de 2026, que ela regulamenta a Lei Complementar 214. Ou seja, são legislações em cima de legislações para poder criar um arcabouço jurídico que possa embasar e possa dar forma à nova legislação. Então, lá em 2023, né, quando a gente estava na discussão, ainda se tinha um pouco de receio se a reforma ia realmente passar. Quando teve a emenda constitucional, quem é realmente do mercado, né, quem é realmente da área tributária, sabia que ali não tinha mais volta. Sabia que efetivamente a reforma tributária ia acontecer. E ela está acontecendo. Lógico, aos trancos e barrancos, porque ela é uma reforma ampla, ela muda a sistemática, ela não simplesmente cria tributos e tira outros. Não, ela muda a sistemática, e essa sistemática ela vai impactar diretamente na operação das empresas. Tem pouca gente olhando para isso ainda, tem poucas empresas olhando para isso. Mas quando eu terminar hoje aqui de falar, vocês vão entender o como isso vai impactar para vocês. Então, essa emenda constitucional, né, essa legislação, o que ela cria? Ela cria esses três tributos aqui, ó. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto que tem competência tanto do município quanto dos estados, e ele vem para substituir esses dois tributos, ICMS e o ISS. Tá? Embaixo a gente tem aqui, ó, CBS, é um imposto de competência federal. O nome dele é Contribuição sobre Bens e Serviços, e ele vem para substituir o PIS e COFINS. Então entenda o que é isso. Toda tributação, todo o dinheiro que gerar através do IBS, ele vai ser dividido entre os estados e os municípios. Todo o dinheiro que for gerado através do CBS, ele vai ser direcionado para a Receita Federal, para a União. Tá? E aí, o que a gente tem que entender para começar? Esses dois tributos, eles são tributos gêmeos. Ou seja, o que vai acontecer com um, vai acontecer com o outro. Quando eu falar, ó, isso vai incidir sobre X, vai incidir sobre um e vai incidir sobre o outro. Na verdade, eles vão andar unidos, eles são efetivamente gêmeos. Eles têm, na lei, por enquanto, eles têm uma única pequena diferença. O restante, ele é idêntico. Idêntico. Tá? E essa pequena diferença eu nem vou falar para vocês porque não interessa. É algo extremamente específico para a área da educação. Tá? E a gente tem um terceiro imposto, que é um imposto seletivo. É o que eles chamam de... O mercado está chamando de imposto do pecado. É aquele imposto que vai incidir sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde. Mas entenda que não é todo bem ou todo serviço prejudicial à saúde. É específico. O legislador ele estabeleceu lá um rol de serviços ou bens, e falou assim, sobre esse aqui vai incidir o IS. Só para vocês entenderem. Por exemplo, tem lá extração de minério. Só que não tem extração de madeira. Né? E se você olhar, os dois efetivamente causam prejuízo ao meio ambiente. Então você tem outras coisas. Você tem bebidas açucaradas, como refrigerantes, mas não todas as bebidas açucaradas. Você tem lá bebidas alcoólicas, você tem tabaco, entre outras coisas. Mas ele é muito específico. Também não vou falar muito, só estou dando uma explicação básica aqui para vocês, porque vai interferir muito pouco sobre toda a atividade de vocês, que é mais uma atividade muito mais de serviço. Né? Isso aqui ele vai interferir muito mais nas indústrias. E ele não vai substituir o IPI, tá? Mas o IPI vai ser muito impactado nessa reforma, porque a grande maioria das incidências dele, ele vai ter alíquota zero. Então, você vai ver IPI basicamente quando você tiver, por exemplo, um produto sendo fabricado em São Paulo, e esse mesmo produto está sendo fabricado em São Paulo,
também está sendo fabricado na Zona Franca de Manaus. E aí, para você manter a concorrência com o pessoal da Zona Franca de Manaus, o produto que está sendo fabricado aqui em São Paulo, ele vai ter incidência do IPI. O restante, ele vai praticamente ter tudo ali para fazer. Beleza? Tudo bem até aí? Ok? Simples, né? Daqui a pouco vocês vão perceber que a gente vai entrar numa parte bem prática da reforma, que eu vou explicar para vocês. Só que eu preciso passar alguns conceitos. Né? Se eu não mostrar alguns conceitos do que é hoje, de como vai ficar, na hora que a gente for para a parte prática, essas coisas não vão fazer sentido. Tá? Então, para começar, primeiro conceito importante, a primeira dupla de conceitos importantes: bens e serviços. Hoje, quando você olha a legislação tributária e a gente fala de bens, a incidência que ele tem é o ICMS, o PIS e o COFINS, mas vamos falar do ICMS especificamente. E aí, a legislação entende que, para ela, o que é importante quando a gente fala de bens é a operação ou atividade empresarial daquela determinada empresa. Então, dá um exemplo. Imagina uma empresa que distribui copo plástico. Para a legislação tributária, especificamente para aquela empresa, o que vai valer é quando a gente fala da compra ou da venda desse copo plástico. Quando essa mesma empresa comprar, por exemplo, papel higiênico, apesar dela comprar o papel higiênico para a empresa dela, a legislação tributária para aquela empresa vai ter pouca influência. Por quê? Porque ela está olhando basicamente a operação dela. Então é mais ou menos o seguinte: a legislação atual hoje, ela olha sobre os insumos, ela olha sobre a matéria-prima e ela olha efetivamente sobre o que a empresa está vendendo, tá? Quando a gente fala de bens. Como é que será daqui para frente? Daqui para frente, né, com a legislação nova, o conceito de bens muda totalmente. A partir da legislação nova, bens é tudo aquilo que for bem material, bem imaterial, bem móvel, bem imóvel e inclusive direitos. Então, quando a legislação tributária olhar para o papel higiênico que a empresa compra, ela vai ter influência. Daqui a pouco a gente vai falar de incidência, isso vai fazer sentido para vocês. Tá? Mas esse é o que eu quero que vocês tenham na cabeça hoje, nesse momento. Bens, antigamente era limitado, né? O entendimento não. O entendimento sobre bens para a legislação tributária, a legislação atual ainda, é limitado. Quando a gente amplia, quando a gente fala da legislação nova, esse conceito de bens, ele se amplia. E serviço? Agora, né, mais na área de vocês. Quando a gente pensa em serviços, a gente tem uma legislação federal, e aí tem todos os conceitos, todos os princípios da legislação federal. Só que para você saber se há uma incidência de, por exemplo, ISS sobre essa legislação, sobre esse serviço, ele tem que estar num rol, numa lista que é anexa à legislação tributária, à legislação federal. E, fora essa legislação federal, também existe uma legislação municipal. Cada município tem a sua legislação, que ela é muito parecida, às vezes até uma cópia da legislação federal. E ela também tem uma lista. E para você saber se aquele determinado serviço ou aquilo tem incidência do ISS, você precisa saber se está dentro de uma lista, ou está dentro daquela lista, dentro daquele determinado município. Exemplo básico. Imagina o seguinte, locação de veículo, ou locação de qualquer equipamento. Quando você fala em locação, tirando a questão conceitual, ela parece ser um serviço. Uma pessoa que está alocando uma para outra, uma empresa está alocando para alguém, parece que ele está fazendo serviço. Mas conceitualmente ele não é um serviço. E ele sequer está na lista tanto da legislação federal quanto da legislação dos municípios. O que significa isso? Significa que não tem incidência do ISS. Agora, quando a gente fala da legislação nova, o conceito de serviço ele é ampliado de forma estratosférica. Para vocês terem uma ideia, para a legislação nova, o que não for bem é serviço. Ele vai ter um conceito residual. Ou seja, você entende tudo que é bem. Você chegou à conclusão que aquilo não é bem, para a legislação nova, passa a ser serviço. Então,
por que eu fiz essa primeira conceituação para vocês, né? Essa primeira definição para vocês? Para vocês entenderem que a legislação nova, a legislação tributária da reforma, ela abrange todas as atividades. Ela abraça tudo, né? Todas as operações, basicamente. Beleza? Agora a coisa vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Além de bens e serviços, existe uma outra definição importante que a gente precisa saber, que é hipótese de incidência. O que é isso? Significa o seguinte: quando o ISS e o ICMS, quando o IBS e o CBS, eles vão incidir daqui para frente. Então, assim, fazer um paralelo. O ICMS incide quando? Quando você faz uma venda de um produto, né? Sua atividade operacional por exemplo, venda de plástico ou venda de um determinado equipamento. Quando você vende aquele equipamento, você tem ICMS. Quando incide o ISS? Quando você executa o seu serviço, né? Entregou o seu serviço, você tem incidência do ISS. E aqui? Melhorando ainda esse exemplo. Imagina uma empresa que vende, essa empresa que vende plástico, vende copo plástico. Quando ele vende copo plástico, você vai ter lá a incidência do ICMS, certo? Mas quando ele vender, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, que é da empresa dele, que ele, depois de muitos anos, ele usou e falou, eu não quero mais saber dessa mesa, ela ficou velha, eu quero comprar outra. Quando ele pegar e vender essa mesa, você não tem a incidência do ICMS. Por quê? Porque não é parte operacional da empresa. Não é atividade empresarial da empresa. A atividade empresarial dela, qual que é? É vender copos. Beleza? Só que aqui, com a reforma tributária, isso muda. Muda da seguinte forma. Passa a incidir IBS e CBS toda operação onerosa com bens e serviços. Então, se você tem hoje, dentro da sua empresa, uma cadeira, a Volkswagen amanhã vai vender as cadeiras da escola dela, as cadeiras lá do consultório, do escritório dela, que já estão velhas, quer reformar. Quando ele for vender, isso vai incidir IBS e CBS. Lembra que eles são gêmeos. Se hoje eles venderem ainda, né, se venderem nesse ano, não tem ICMS. Mas a partir do ano que vem, vai começar a ter IBS e CBS. Tá? Isso como regra geral, tá? Existe uma questão de crédito, de débito, se você comprou com crédito, aí você vende com débito. Mas como conceito geral, a partir da reforma tributária, toda operação onerosa. O que é operação onerosa? Não é só pagamento, é contraprestação. Então, se alguém te prometeu, se você vendeu alguma coisa para alguém, em vez de ele te pagar em dinheiro, te pagou, por exemplo, uma prestação de serviço, é uma operação onerosa. E aí tem incidência de IBS e CBS. Beleza? Até aí, ok? Outra, base de cálculo. Qual que é a base de cálculo do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS? Normalmente, veja, o ICMS, na verdade, a maioria dos tributos, né, ICMS, PIS, COFINS, o cálculo dele é feito por dentro. Então, o que isso significa? Que quando você vende um produto, você já tem que saber, né, qual é a incidência que ele está dentro do seu preço. A partir da reforma tributária, isso muda. A incidência, a base de cálculo que vai incidir é por fora. Então, fica muito mais simples você calcular, mas tem que tomar cuidado. Então, daqui para frente, se o seu produto é R$100 ou R$1.000, você vai ter que entender que é R$1.000 mais IBS e CBS. Beleza? Tudo bem? Simples isso. E a alíquota? Todo mundo pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Qual é a alíquota? A gente está falando em tributo, mas qual é a alíquota? A gente ainda não sabe qual é a alíquota que realmente vai ser aplicada, tá? Estima-se em aproximadamente 28%. Tá? Veja, eu sei que isso começa a assustar, mas entenda que isso é a alíquota base. Daqui a pouco vocês vão entender que ela pode ser e muito reduzida, né? De acordo com como você vai fazer a operação da sua empresa. Mas não acredito que vai ser muito diferente nisso. Talvez 27,5%, talvez 28,5%, talvez 28%, talvez 26,5%, mas vai em torno disso. Tá?
Ok? Tudo bem por aí? Beleza? Vamos falar um pouco de alguns princípios. Na verdade, eu vou falar só de um princípio, tá? Que é o que vai importar aqui para vocês. Que é o princípio da não cumulatividade. Quem é da área da indústria, do comércio, consegue entender esse princípio mais facilmente, até porque é o dia a dia dele. O pessoal do serviço, a gente não tem isso. Mas eu vou fazer uma explicação simples, de novo, com um copo de plástico. Então, imagina o seguinte, ó. Quando você compra um copo plástico, você paga lá R$10 nele. Tá? Uma empresa que é uma distribuidora de copo de plástico. Então, ela compra para revender. Quando ela compra por R$10. Dentro desses R$10, tem lá um tributo. Vamos falar que tem R$1 de tributo ali. Okay? Então, ele pagou os R$10, só que aquele R$1 de tributo, ele coloca no bolso. Então, na verdade, ele pagou R$9, né, sobre o produto e um de tributo, e esse colocou no bolso. Quando ele for vender, ele é uma distribuidora, então ele vai vender, por exemplo, por 20. Quando ele for vender por 20, ele vai ter que pagar mais R$2 de tributo. Né? Se a gente utilizar as mesmas alíquotas, a mesma base, então ele vai pagar R$2. Só que como ele já tem aqui R$1 que foi armazenado, ele vai pegar os 2 menos 1 e vai pagar só 1. Isso aqui é o princípio da não cumulatividade. Então isso a gente vê no ICMS, a gente vê no PIS e COFINS não cumulativo, né? A gente vê no IPI, mas está muito limitado, beleza? Na reforma tributária, ele se estende. Se estende por quê? Porque eu volto naquele exemplo do copo de plástico e do papel higiênico. Você só consegue se creditar hoje, atualmente, sobre aquilo que está diretamente ligado à sua operação. Então, se sua operação, por exemplo, é distribuir copos de plástico, é quando você comprar um copo de plástico e vender, que você vai ter essa possibilidade de se creditar e fazer a compensação. Se a sua atividade é uma indústria, você consegue se creditar dos insumos que você compra, da matéria-prima que você compra, mas não muito mais do que isso, da energia que você utiliza para fazer a operação, mas não muito mais do que isso. Você fica limitado a isso. Quando você vai comprar um papel higiênico, apesar dele vir também com tributo, o tributo do papel higiênico você não consegue se creditar para poder compensar na hora que você vender. Ok? Só que quando a gente está falando da reforma tributária, a partir de agora, tudo que você comprar, você se credita. Inclusive o papel higiênico. Então, quando você comprar o papel higiênico, que também vai vir com 1, 2, 3, não sei quantos reais de tributo, você vai pegar esses tributos, vai colocar no bolso e vai saber que quando você for vender o seu material, o seu produto, o seu serviço, você vai poder utilizar aqueles créditos que você tem para abater. Então, esses 28% que a gente fala inicial, ele vai sendo reduzido de acordo com a quantidade de créditos que você vai acumulando. Beleza? Tudo bem por aí? Ficou claro? Outra limitação que existe atualmente, e aí entra diretamente na atividade de vocês, inclusive a minha. Quando você não consegue hoje, atualmente, pela legislação atual, você não consegue se creditar quando você contrata um serviço. Então, contrata lá o serviço de manutenção de elevadores. Qual a empresa? Seja lá qual for a empresa, ela não consegue se creditar desses serviços. Mesmo os serviços vindo também com crédito. A partir da reforma tributária, esses serviços passam a ter importância de crédito também. Beleza? Mais um. E por fim, esse é um dos mais diferentes aí que a gente tem. Atualmente, quando você compra, para você se acreditar, uma empresa, quando ela compra um determinado produto, que faz parte da operação dela, ela comprou, ela pagou, e ela automaticamente vai se creditar daquele tributo. E ela não quer saber se aquele tributo do fornecedor dela, se o fornecedor dela pagou ou não o tributo. Ela não quer saber. Se ela comprou, ela já tem direito automático para se utilizar lá na frente. Aqui muda totalmente. Aqui a gente costuma falar que é um crédito financeiro.
Então, não basta simplesmente você comprar de alguém, ou comprar um serviço, ou comprar um produto, que você vai se creditar. Além de você comprar, apesar de você poder se creditar de tudo, esses créditos têm que estar extintos. O que é estar extintos? Estar extintos é, por exemplo, o seu fornecedor, ele vai ter que, por exemplo, pagar esse tributo. Quando ele vende para você, você tem um tributo embutido, mas ele, na operação dele, ele vai ter que pagar o tributo. Mas não é só essa possibilidade de extinção do tributo. Outra possibilidade, compensação. Então, eu não dei aquele exemplo, você colocou um tributo, R$1 no bolso, na hora que você foi vender, vendeu por 2, quando você faz essa compensação, isso é uma forma de extinção tributária também, extinção do crédito tributário. Então, é outra possibilidade. Deu para entender o parâmetro que se chega, deu para entender a sistemática, como ela está funcionando? Ou seja, a situação ela se forma de uma tal maneira que daqui para frente você consegue se creditar de tudo que você compra. Então, daqui para frente, o seu departamento de compras, ele começa a ter importância, porque apesar de você se creditar de tudo, você tem que saber se o seu fornecedor está extinguindo, né, os créditos, aqueles tributos que você está comprando. Só que foi criado, além dessas duas possibilidades, outras duas. Uma delas, que até a gente estava conversando aqui com o Carlos no começo, né, tem cliente já perguntando sobre isso, que é o tal de split payment. O que significa isso? Exemplo tranquilo aqui para vocês entenderem. Imagina que você vai numa loja para comprar uma camisa, e aí nessa loja custa R$100 a camisa. Então, além dos R$100, a gente tem um imposto aí, por exemplo, de 28%, então a camisa vai sair por R$128. Tudo bem? Aí o que você faz? Você passa o cartão. Passou o cartão, o sistema da Receita Federal, junto com o Comitê Gestor, que é quem cuida do IBS, junto com as instituições financeiras, estão criando um sistema para fazer esse tal de split payment, que é o quê? A segregação dos pagamentos. Então, passou o cartão, os R$100 vai para a loja, parte dos R$28, né, que a gente está utilizando como base, vai para a Receita, vai para a União, parte vai para o município e parte automaticamente vai para o Estado. Ou seja, o tributo ele já é automaticamente distribuído ou segregado de acordo com o percentual de cada um. Qual que é a vantagem disso para o governo? Dinheiro em caixa imediato. Qual que é a vantagem para o sistema? Se você só vai se creditar a partir do momento que você tiver o crédito tributário extinto, significa que esse é uma alternativa que você sabe que o crédito está sendo extinto e você vai, apesar de você ter gasto o dinheiro lá, o pago, você sabe que o crédito você vai ter garantido. Lógico que eu fiz um exemplo de uma loja, mas a ideia não é só de loja, a ideia é se ampliar isso para todos os meios de pagamento. Se você vai fazer PIX, se você vai pagar boleto, se você vai fazer débito em conta. Então, a estrutura que se quer se criar com o Split Payment é para que atinja todos os meios de pagamento. Tá? Isso está vigente hoje? Ainda não. A intenção é que 2027 já comece a isso funcionar. Tá? Só que não é só isso. A gente tem outro tipo de possibilidade, sobretudo quando o Split Payment não estiver funcionando ainda, ou em algumas regiões que ele não chegue, se isso for possível. A gente tem aí o recolhimento pelo adquirente. Então vamos imaginar aqui a Volks. A Volks tem lá os seus prestadores de serviço. A Volks contrata terceiros para fazer determinados serviços para ela. Normal, terceiriza lá. E esse terceirizado, o que ele é? Um fornecedor da Volks. E aí a Volks vai pagar o valor. Só que a Volks fala, poxa, estou pagando para o cara aqui, ó, mas será que esse cara vai pagar o tributo? Se ele não pagar, o que vai acontecer? Eu não vou poder me creditar. Então vamos fazer o seguinte,
vou fazer um acordo aqui com o meu fornecedor contratual, onde eu vou te pagar, fornecedor, o líquido, e a parte do tributo eu vou segurar, que eu vou fazer o recolhimento direto. Então isso é um outro modelo que provavelmente vai ser muito aplicado entre empresas. Entre empresas grandes e pequenas, grandes e médias, é inevitável, né? Agora, entre empresas do mesmo porte, acho que também isso vai acontecer com o passar do tempo. Tudo bem até aí? Beleza? Só uma pergunta. Esse recolhimento pelo adquirente seria como uma retenção. Perfeito, uma retenção. A gente já tem hoje, né, algo muito parecido. A diferença é que ela é legal. É a própria legislação que estabelece essa retenção. A partir aqui não é legal, não é a legislação que está falando, olha, você tem que fazer essa retenção. Não, isso é uma possibilidade entre as partes. Aí vamos lá, vamos deixar isso aqui um pouco mais prático. Vamos lá, vamos falar de IBS e CBS nos regimes tributários. Então, se a tua empresa estiver no lucro real, tudo que eu falei para vocês até agora se encaixa para vocês. Se sua empresa está no lucro presumido, tudo que eu falei para vocês até agora se encaixa na tua empresa. Agora, se sua empresa estiver no Simples Nacional, aí depende. Depende o quê? A legislação possibilitou duas formas de pagamento do Simples Nacional. Uma delas é o que a gente chama por fora, que é o seguinte: a maioria aqui provavelmente é muito comum as empresas de serviço estarem no Simples Nacional, então para vocês vai ser simples. Quando você está no Simples Nacional, você paga uma guia só, né? Você paga um DAS, e lá dentro desse DAS tem alguns tributos. Tem lá o PIS, tem o COFINS, tem o ISS, se você faz venda tem o ICMS e não o ISS, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, você tem ali o imposto de renda, você tem o INSS, está tudo ali numa guia. Você paga essa guia, quitou todos os tributos. Beleza? A legislação diz o seguinte, legislação 214/2025. Fala, ó, se você quiser entrar nesse regime geral, né, o que eu falei até agora, você tem a possibilidade de pagar, de continuar no Simples Nacional, mas pagar o IBS e o CBS por fora. Como é que funciona isso? Você vai pegar o ISS, se você for vendo o ICMS, o PIS e o COFINS você tira lá de dentro. Né? Na nova tributação você vai ter o que no lugar desses quatro? Você vai ter lá o IBS e o CBS, certo? Aí você tem uma guia só com esses tributos que já tinham e no lugar daqueles que saíram, o IBS e o CBS. E aí ele falou, ó, se você quiser ficar no Simples Nacional e entrar nesse tipo de tributação que eu estou explicando para vocês, você vai tirar o IBS e o CBS lá de fora, lá de dentro, vai pagar por uma guia separada e você vai pagar a guia do DAS com os outros tributos. Qual a vantagem? A vantagem é que você entra nas mesmas condições de uma empresa que estiver no lucro presumido ou no lucro real. Agora, se você quiser pagar por fora, por dentro, você pode? Você pode também, não tem problema nenhum. Essa é uma decisão sua, aliás, é uma decisão semestral. Em determinado momento do ano, você vai poder definir o que você vai fazer no ano seguinte, ou no semestre seguinte. E qual é a vantagem ou desvantagem de pagar por fora? Se você pagar por dentro, tudo que eu falei para vocês aqui você esquece. Primeiro, porque tudo que você comprar, você não vai se creditar. De nada, nada. De serviço, de operação, não importa. Você não vai se creditar. E tudo que você vender, você ainda vai transmitir crédito, mas num percentual pequenininho. Por quê? Porque imagina que você está numa alíquota de 11%, cheio de tributos lá dentro. O IBS e o CBS vai ser um tiquinho desses 11%. E aí qual é a vantagem e desvantagem? Daqui a pouco a gente entra lá. Mas, para vocês entenderem, se você quiser ficar no regime geral de IBS e CBS, ou seja, de todas as regras, de tudo que eu falei aqui para vocês até agora, essas são as possibilidades. Lucro real, lucro presumido, Simples Nacional por fora. Se for por dentro,
você continua basicamente com o que você está fazendo hoje. Tá? Uma diferença grande é que, em vez de você estar pagando ISS ou PIS e COFINS, você está pagando CBS e IBS. Vamos lá, deixa eu fazer só um adendo aqui para ficar mais claro para vocês. Depois a gente vai fazer até um exercício aqui, eu internamente para vocês fixarem essa história. Mas o que vai levar você a fazer, você que está no Simples Nacional, fazer uma operação por dentro, escolher fazer a operação por dentro ou por fora? O que você tem que pensar? Nessa operação toda, a empresa que está no lucro real, ou no lucro presumido, ou no Simples Nacional por fora, ela vai querer reduzir essa alíquota, por exemplo, que vai ser, por exemplo, de 28%. Qual é a forma dela reduzir essa alíquota? É tendo muito crédito. Quanto mais crédito ela tiver, na hora que ela for vender, é menor a alíquota. Okay? A alíquota efetiva, não que a alíquota é reduzida, mas a alíquota efetiva, ela vai se reduzindo, quanto mais crédito você tiver. Então, quando você, por exemplo, está no Simples Nacional, quando você for prestar um serviço para uma empresa que está no lucro real, ou do lucro presumido, talvez ela pense, poxa, mas se eu comprar dele, ele não vai ter crédito suficiente, não vai ter muito crédito, vai ter pouco crédito. E aí, se você pegar, por exemplo, um concorrente seu que está no lucro, ou no Simples Nacional por fora, talvez esse cara dê muito mais créditos do que você. E aí você talvez tenha dificuldade de competir com ele. Como você não se acredita de nada, na prática você vai ter que ser aproximadamente, se a gente tiver uma alíquota de 28%, cerca de 26%, 27% ou até 28% mais barato do que ele. Poxa, mas ele não vai ter que incluir isso no custo dele? Tudo é fazer conta, tá? Mas você tem que lembrar que se ele estiver por fora, ele vai se acreditar. Vai se acreditar, e vai se acreditar, e vai se acreditar. E a alíquota efetiva dele não vai ser 28%. Talvez seja 15%, talvez seja 20%, depende da quantidade de créditos que ele vai conseguir fazer com as compras que ele faz. Então hoje, com todos os estudos que a gente tem feito, as simulações que a gente tem feito, o que para a gente é muito claro. Primeiro, se a sua atividade, e você hoje está no Simples Nacional, e você vai vender para uma pessoa que não está preocupado com crédito, por exemplo, um consumidor final, lembra que eu falei para vocês? Ó, é um imposto é um tributo do consumo, por quê? Porque no final das contas, quem fica com o pagamento final desses tributos é o consumidor. Então vai passando, no final das contas, é o consumidor que fica com esse custo. Então, se você está vendendo diretamente para o consumidor, ele não vai vender para mais ninguém. Então, esse custo já vai ficar com ele. Ele não vai precisar de crédito, ele não vai ter o que fazer com crédito. Então, fará sentido, se você estiver no final da cadeia, que você venda, que você esteja no Simples Nacional por fora. Agora, se você estiver por fora, por dentro. Agora, se você estiver no meio da cadeia, você vai ter que fazer conta, e muita conta, para saber se vale a pena, de acordo com o que fazem os seus concorrentes, de acordo com quem são os seus clientes, de acordo com quem são os seus fornecedores, se você não vai ficar fora da competição, né? Você não vai ficar com problemas de custo se você ficar no Simples Nacional por dentro. Beleza? Eu dei essa explicação porque a gente vai para uma parte prática daqui a pouco e isso é importante para vocês entenderem. Agora vamos falar de condomínios e seus prestadores de serviços. Então, para começar, condomínios, como ficam? Então, eu já vou dar um primeiro spoiler aqui. Sobre o pagamento da taxa condominial, não incide IBS e CBS. Beleza? Primeiro alívio. Por quê? Porque isso não é um serviço. Por mais que serviço, né, que eu tenha falado no começo lá que tem aquele conceito residual, aqui na verdade, o condomínio sequer tem personalidade jurídica. Né? O condomínio não presta um serviço para ninguém. Na verdade, o condomínio é um conjunto de pessoas e esse simplesmente é uma forma de ratear esse valor. Tá? Então,
A princípio, sobre a taxa condominial, não tem BSBS. Mas e sobre as outras operações onerosas do condomínio? Que operações onerosas? Vamos lá. Locação do salão de festa. Não é oneroso? Ela não cobra. Outra. Locação do espaço de outdoor para propaganda. Não cobra. Nem todo condomínio tem, mas... Agora, esse aqui quase todo condomínio tem. Locação de espaço publicitário em equipamentos de mídia instalado dentro dos elevadores. Não cobra. Entre outras coisas. Né? E aí, como é que fica isso? Para eu poder explicar conceitualmente para vocês, eu preciso voltar numa explicação que eu dei lá atrás. Lembra que eu falei sobre bens, hipótese de incidência? Lembra dessa história? Eu preciso voltar nessa hipótese de incidência. Aí eu expliquei para vocês assim, ó. Incide BSBS sobre toda operação onerosa com bens e serviços. Foi isso que eu expliquei para vocês, porque é isso que está na legislação. É assim que está escrito na legislação. Só que, quando você lê o restante da legislação, ele é um pouco mais amplo do que isso. Ele fala o seguinte: desde que realizada por contribuinte. Por quê? Porque se fosse só assim, você imagina o seguinte. Você quer vender um carro. Por exemplo, minha mãe está vendendo o carro dela. E aí, a gente está falando, ó, toda operação onerosa com bem e serviço. Bom, carro é um bem. Venda é uma operação onerosa. Toda operação onerosa. Então significa que quando ela vendesse o carro, ela ia ter que pagar IBSBS. Tá? Se fosse só isso. Mas a legislação explica que não é só isso. Que na verdade ela tem que ser realizada por um contribuinte. O que é um contribuinte? Como regra, uma empresa, né, que faça aquela operação. Então, no caso do carro, uma loja de veículos, ele vai ter incidência de IBSBS. A pessoa física não vai ter incidência de IBSBS. Tá? Mas... Tem muita gente que coloca o carro numa empresa por conta da questão de multa, né? Aí vai se lascar. Não tenha dúvida que na hora que for vender vai ter IBSBS. É isso aí. Vai ter IBSBS. Só que, então assim, a princípio falam, então beleza, se eu não for empresa, né, se eu não tiver uma atividade empresarial sobre isso, eu não vou me preocupar. Não. Porque além disso, apesar de ter que ser um contribuinte, há uma outra possibilidade. De mesmo você não ser um contribuinte, se você fizer isso de forma habitual, isso vai gerar IBSBS. Exemplo do carro. Minha mãe está vendendo um carro hoje. Só que o mês que vem ela não vai vender outro carro. E o outro mês ela não vai vender outro carro, infelizmente. Agora, se eu hoje vendi um carro, mês que vem vendo outro carro, outro mês vendo um carro por mês, isso gera uma habitualidade. E essa habitualidade faz com que incida IBS e CBS. Ok? Fechado? E aí, a gente vai para o condomínio. Condomínio é contribuinte? Não é contribuinte. Mas ele aluga sempre o salão de festa. Com habitualidade. Com habitualidade. Beleza? E olha, assim, ele já faz isso hoje e não tem incidência de ISS. Tá? Mas a legislação nova amplia. Por isso que eu tive que falar para vocês sobre o conceito de serviço. Porque ele amplia o conceito de serviço e, a partir de agora, locação de salão de festa, locação de espaço, vai ter a incidência de BSBS. Ah, mas e se eu não declarar? Aí é outro assunto. Beleza? Que eu, se eu fosse vocês como síndico, não faria isso. Porque a responsabilidade recairá sobre vocês. Agora vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar a ideia. Vamos lá. A gente tem um condomínio ali, ó, ele é não contribuinte, certo? Beleza? Aí ele vende, ele aluga lá aquele espaço de mídia para alguém que não é contribuinte. Beleza, operação perfeita. Ele como não contribuinte, ele não transfere crédito. E o cliente dele também não está preocupado com crédito. Ok? Fechado? Entenderam?
Mas, e o fornecedor? Ah, o fornecedor dele também não é. Então, sei lá, o fornecedor dele, o contador. Não, só para voltar antes. Quando você falou da locação, não, pode deixar aí, na locação do salão de festa. O morador não é contribuinte e o prédio também não é contribuinte. Então não teria incidência desse imposto, ou sim? Vai ter incidência desse imposto. Pela habitualidade. Mas que o condomínio aluga sempre. Isso, exatamente. É por Pela conta da... habitualidade. É que assim, né? Habitualidade. É que Mas assim... teria que ser para o mesmo morador. Se for... Não. A mera locação habitual, ou seja, é que assim, aqui o que eu expliquei para vocês gerou uma confusão. Então, Deixa pode, eu ser ver. pode ser um mercadinho, vai, que talvez seja mais fácil. Mercado. Mas Tem. Ai, o mercadinho. Mercadinho. o mercadinho é outra fonte de renda. Outra fonte de renda. Mas deixa eu fazer uma explicação um pouco melhor aqui, que eu vi que criou uma confusão. Bom, vamos passar, eu vou dar um outro exemplo aqui. Daqui a Pela pouco. habitualidade deu para entender. Mas, de repente, você pode ser um condomínio que não é contribuinte e que você... É aqui que eu vou conseguir te explicar o que você está perguntando. Bom, você é não contribuinte e você está vendendo para um contribuinte. Mas, mesmo assim, você não transfere crédito. Por quê? Porque você é um não contribuinte. Só que a legislação possibilita que mesmo você sendo um condomínio que não tem personalidade jurídica, você pode se cadastrar como contribuinte. Então você pode passar a ser um contribuinte. Qual que é a diferença desse para esse? Esse incide IBS, só que você não transfere crédito. Nesse, você se transformou no contribuinte e a partir de agora você pode transferir crédito. Isso é opcional? O condomínio pode Pode, votar? pode. Porque hoje ele é caracterizado como não contribuinte. Isso aí. E ele vai iniciar a legislação, iniciar a vida dele como não contribuinte. E aí ele vai entender que ele teria de aproveitamento de crédito. Caramba. Se ele souber fazer essa conta, Tô orgulhoso. né? Se ele souber fazer essa conta, aí ele vai falar, eu quero ser contribuinte para eu aproveitar. E aí ele vai precisar de um contador para ajudar ele. Hein, Carlão? É nóis. Aqueles condomínios numerosos, grandiosos, que tem muito fornecimento, É isso aí. vão ser É isso aí. interessantes. Só que você também tem que olhar para o fornecedor, ó, porque se o seu condomínio que você presta serviço, ele é contribuinte, né, se vários condomínios começarem a decidir que você é contribuinte e você como prestador de serviço não for, Já está descartado. então a gente não sabe como é que o mercado vai se ajustar, mas pode ser que o mercado fala, poxa, eu vou dar preferência para aquele que é contribuinte porque vai me passar crédito. Isso vai ser pergunta. Para saber, eu tenho que ir perguntando ao meu fornecedor. O que eu sugiro para vocês? Aliás, para todas as empresas, né? Não é só para condomínio, mas para todas as empresas, o que eu sugiro? A partir do segundo semestre, vocês comecem a olhar com isso com muito carinho. Não só para a sua empresa. Primeiro, você vai ter que olhar para a sua empresa, mas para que você faça essa conta, você vai começar a perguntar para os seus fornecedores como é que eles vão agir. Perguntar mesmo. E perguntar mesmo. Tem que ser pergunta. A partir do ano que vem, você vai continuar no Simples Nacional, você vai para o lucro real, vai para o lucro presumido. Se você estiver no lucro no Simples Nacional, você vai fazer a operação por dentro, por fora, para você começar a fazer conta e procurar outras opções de fornecedores. E você vai ter que entender com o seu cliente como é que será que ele vai mudar? Ou ele já é do Simples Nacional? Ou ele já é do lucro real, do lucro presumido? Ou se ele está no Simples, será que ele vai mudar? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender as duas pontas para depois olhar para a tua casa e saber o que você vai fazer. Ele já vai fazer o planejamento tributário. E aí, exatamente, você vai ter que fazer um planejamento tributário. Ou seja, vai começar a homologar tudo que é fornecedor para a sua empresa. Sim. Vai ser um trabalho bem legal, né? É isso aí. Porque, assim, nós vamos ter que começar a fazer isso para entender até o seguinte: vale a pena eu mudar? O meu cliente hoje não vai ter interesse no crédito. Então, pelo número, eu fiz esse estudo do semestre. É isso aí. Se eu não fiz esse estudo, eu não sei nem o que é bom. Mas eu tenho que ter feito esse estudo para entender se vale a pena eu mudar para que o meu cliente vai ter interesse nos créditos. É por aí? Só uma questão. Quando você, vamos pensando, tá, Daniel?
Quando você mudar, você tem que terminar um ano letivo para depois você Isso que eu ia voltar. falar, isso não é simultâneo. Você não pode Eu voltar, não vou agora voltar ficou por bom, eu fora volto pra depois. Não, vamos lá. Se você é do Simples Nacional, é o que o Carlos está falando, se você é do Simples Nacional e você decide para o lucro real ou lucro presumido, é o ano. Se você é do Simples Nacional e decide simplesmente se manter no Simples Nacional, mas você vai fazer a operação por dentro ou por fora, é semestral. Então no ano você tem que tomar duas decisões. Então, num ano eu posso funcionar no simples. Eu quero por dentro, agora eu quero por fora. Isso. No primeiro semestre você pode fazer, ó. Então, no final desse ano, 2027, você pode fazer a opção para que o ano que vem você continue no Simples Nacional, mas vou fazer por dentro. Passou o semestre e falou, dancei, fiquei fora do mercado. Aí, antes de terminar o semestre, você faz a opção para o segundo semestre, você ir para fora, por fora. Só o tributar, só mudar de tributação para o presumo que aí é anual. Tá bom? E por que eu estou falando que em segundo semestre de 2026 você tem que olhar muito bem para isso? Porque esse ano aqui, ó, eu não usei isso aqui ainda, vou usar agora. Nem sei usar. Não, é só para frente e para trás. Não, isso aqui não tem a luzinha? Não tem a luzinha? Tem sim. A parte de cima, não é? Tem o vermelhinho, ponto vermelho. Ah, vai no dedo aqui. Ó, 2025 aí acabou. Beleza? Ó, CBS, IBS e IS ficaram no 0%. O ICMS, o PIS e o COFINS, ó, tudo 100%. Agora, 2026, nós estamos numa fase de teste. Já está valendo, mas está no teste. Então, você tem 0,9 aqui e 0,1. Então, que você tem a obrigação de destacar na nota. Essa obrigação era para iniciar em janeiro, mas aí nem todos os municípios se adaptaram. Isso está sendo adiado. A gente acredita agora que deve ser dia 1º de julho. Tá? Só que em 2027, esse tributo aqui, ó, PIS e COFINS, se você olhar para ele, ele zera. Ele vai ser extinto. A partir do ano que vem, você só vai falar de PIS e COFINS se você falar de créditos passados. Mas não vai ter mais incidência sobre nada, porque ele vai extinguir, ele vai desaparecer. E vai entrar no lugar, 100% dele, o CBS. Ó, 2027. Coloquei 99, porque vai ter um 0,1 ainda, né, de teste do IBS. E a partir de 2029, o IBS começa a nascer, de verdade, e o ICMS, o ICMS-ST e o ISS começam a desaparecer. Até 2032. Em 2033, a reforma tributária já vai estar na sua plenitude. Nós não temos que estar vivos. Então, assim, temos tempo para se adaptar? Né? Temos. Mas quem não começar agora, no segundo semestre de 2026, você pode ter certeza vai ter grandes problemas no início do ano que vem. Senhores, daqui para frente, eu nem sei se eu tenho mais tempo. Já deu ainda? Deu? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho. No meu caso, eu tenho fornecedores que são 35 seguradoras. Eu tenho que ir atrás de uma por qual tributação engraçada? O meu não tem nada a ver. O meu é comissão, né? Eu recebo comissão. Vamos lá. Eles recebem o seguro, a parcela do seguro e me repassam. Vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, algumas atividades, eles são muito específicas. E eles têm... O que eu mostrei para vocês aqui, ó, é a parte geral do IBS-CBS. Só que ele tem outros livros. Então, ela tem um livro que são das partes de IBS diferenciados e a gente tem outro de coisas específicas. O de vocês tem algumas diferenças. Primeiro, há uma redução na alíquota. A alíquota de vocês não vai ser de 28% ou 27%, seja o que for. Vai ser 60% desses 28%. Tá? Vai ter uma redução para começar. Segundo, o valor do pagamento, o valor do IBS-CBS, ele vai ser com base só na comissão. Tá? Ele não vai ser sobre o valor total. Ele vai ser só no valor da comissão. E no de vocês, as operadoras...
quando eles te pagarem, é isso. Todas elas vão estar no lucro real ou vão estar no lucro presumido. E aí, o que vocês vão ter que entender na prática? Como os seus concorrentes vão fazer. É que na prática, para vocês, você está fazendo uma venda para eles. Então, para eles pouco importa se você vai estar no simples ou no real. Tá bom? Eu tenho, em cima disso ainda do que você falou, ela está sendo então o final, né? Por isso que não terá tributação. Seria final, nessa operação toda. É que ela é muito específica, né? Porque na verdade ela é uma vendedora ali. Ela é como se fosse ela não é uma parte. Ela não é um serviço. Ela é um serviço, mas ela é um serviço que é comissionado por quem tem o produto, né? Tem o serviço, lá tem a operação. Então, ela é muito diferente. Por isso que ela ela está fora dessa regra geral. Então, por exemplo, contador. Contador também está fora dessa regra geral. Tem redução. Advogado está fora dessa regra geral. Restaurantes. Alguém tem restaurante aqui? Alguém tem restaurante? Restaurante. Está fora dessa regra geral. Então, aqueles que têm um impacto muito grande, está fora da regra, eles têm uma situação. Quer ver um típico? Banco. Então, se você perguntar para mim hoje, mas a gente vai ter IBS e CBS sobre juros? Não. Mas espera aí. O setor financeiro, o negócio deles é juros. Sim. Eles vão ter IBS e CBS. Agora, tem que tomar cuidado com os juros que eu receber do meu título também é considerado como uma receita também. Exatamente. Diferentemente do que acontece hoje, quando alguém atrasa um valor para você, e aí você tem que incidir no seu boleto lá os juros, a multa, sobre esses juros e multa vai ter IBS e CBS. Inadimplente, então. No Inadimplente. caso de inadimplência. Exatamente. Na prática, o síndico, além de analisar o contrato, né, assim que ele faz hoje, o melhor preço de um serviço ou um produto, ele também vai ter que analisar a parte tributária, né? Na hora de tomar uma decisão, vou fechar com fulano, vou fechar com outro, ou com outro, ele vai ter que ver essa parte tributária também, né? Do fornecedor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É uma análise a mais, né? Exatamente. E até em termos de contratos entre as partes, é necessário que se repense todos os contratos. Porque tem influências que hoje não tem. A sistemática é totalmente diferente. A gente não está mais simplesmente substituindo, tirando os tributos daqui e colocando os tributos lá. Não. A sistemática mudou. E aí a forma de pensar o negócio mudou. E quem não... Assim, vou te falar, hein? 99% da população está nem entendendo o que está acontecendo ainda. Está nem entendendo. E aí o ano que vem vai ser uma loucura para os contadores. Só uma questão. Deus proteja vocês. A nossa. A operação da consignação, ela não é uma venda. Como que está vendo? Porque eu já procurei vários assuntos, né, voltados na reforma, procura para lá e procura lá. Tem empresas que vendem consignação, né, porque não há venda, e sim o que o outro vendeu que você vai tirando. Como ficaria essa operação? Ela não está nem tipificada. Você está falando uma consignação, por exemplo, de um... mercantil. Então, mas vamos deixar porque assim, a consignação é um negócio meio amplo. Vamos falar que vai um veículo que você está deixando em consignação para ser vendido, ou você está falando o contrato de consignação mesmo? Ou o veículo em consignação. Então, o bem em consignação. O veículo em consignação, quando ele for vendido, ele vai gerar o IBS-CBS. Aquela mera consignação, enquanto ele não se efetivar, você não vai ter o tributo. Mas a partir do momento que ele se efetivar, vai ter a tributação. Beleza? A operação do mercadinho que a Cíntia falou lá, que gera o crédito, né? Tudo que é vendido no mercadinho dentro do condomínio gera o crédito para o condomínio. Não é isso? É o percentual das vendas. O percentual das vendas. Como que vai funcionar isso? Esse percentual Não colocou lá no exemplo, né? Como é que vai funcionar isso? Esse percentual da venda é oneroso. Né? Ele vai gerar IBS-CBS. O condomínio que vai pagar. Não é que na verdade é assim, é uma comissão que ele recebe, não é isso? É uma comissão. Vamos pensar aqui. Vamos pensar nessa operação.
Não é ele não paga não é aluguel. alocação. Ele não paga aluguel. Não paga aluguel. Vou ter que pensar mais. Ó, você falou do aluguel. Tem um condomínio que aluga, tem uns 3 ou 4 que alugam o apartamento do zelador. Alugam. Se, aí eu vou mais além. Na verdade, não precisa nem alugar. Se, por exemplo, se tiver uma operação não onerosa, não, vamos falar onerosa, mas que não tenha salário, não tenha pagamento, mas tenha, por exemplo, eu estou alugando um condomínio, eu estou alugando um espaço lá, um apartamento, não para o síndico, para o zelador, é isso que você está falando, né? Não. Tem um condomínio que tem um apartamento do zelador. Isso. Ele aluga para um terceiro para terreno. Então não tem dúvida. Locação, tem dúvida. Locação Tem dúvida. Aí a locação vai incidir. IBS. Eu estava imaginando outro. Estava imaginando, ele empresta, olha só. Ele empresta não, ele cede, essa é a palavra. Ele cede para que o zelador more. Então aí não tem valor. Mas tem contraprestação. Por que ele está emprestando lá para o zelador? Exercendo serviço direto. Exatamente. Pai, então se eu tiver troca de serviço com você, Incide IBS. Então, Contraprestação não é só dinheiro. Não é só dinheiro. então não pode fazer troca de serviço. Troca de serviço em si. Veja, na prática, mas na teoria é isso aí. Gera IBS. É impressionante, né? E aí você vê que a tendência maior hoje é das empresas que estão no Simples ir para o meio. Porque tem de tudo. E mais, se você estiver no final da cadeia, é isso. Se estiver no final da cadeia, pouco impacto você vai ter. Agora, se você estiver no meio da cadeia, você vai ter que fazer muita conta e vai ter que entender como o mercado está agindo. Como o seu... Eu vou dar um exemplo meu aqui, advogado. Você vende para o consumidor? Você vende para o consumidor final? Então, você vai ter pouco impacto. Vai ter que fazer conta ainda, tá? Mas tem pouco impacto. Mas, por exemplo, eu vou pegar eu aqui. Eu presto serviço tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Se eu ficar no Simples Nacional, por exemplo, por fora, eu vou ter que pensar em todos os créditos que eu conseguiria e se isso vai reduzir suficientemente minha alíquota efetiva. Só que o que eu tenho de custo? Pessoas. Meu maior custo são advogados que trabalham para o escritório, que não me geram crédito. Então, dificilmente eu vou conseguir crédito suficiente para me manter no Simples Nacional por fora. E aí eu vou olhar todo o mercado. Provavelmente, se eu estou assim, todos os outros advogados têm o mesmo problema. Então, é muito provável que a maioria dos advogados se mantenham no Simples Nacional. Aí, ok, porque quando alguém for buscar um outro advogado, vai estar na mesma situação. Isso, é isso que eu estou falando. Então, você vai ter que entender como vai ser o mercado. Então, não é só olhar para a sua empresa. É olhar para o cliente, é olhar para o fornecedor e olhar para o mercado. Não dá para sair mudando a cadeia inteira. Não dá para sair mudando. Não dá para sair mudando, porque assim, por mais que você seja querendo, no meu caso, eu tenho consumidor final, mas tanto pessoa física quanto jurídica. É isso aí. Tanto pessoa física e jurídica. Se pensar, o meu maior custo também é mão de obra. Mas entre esses tem compra-se uniforme, compra-se EPI, compra-se produto. Então, mas ainda não é o peso maior. Mas tem que fazer conta para entender se esse mesmo peso menor sendo de produtos e outros insumos, talvez ainda represente. E mais, se você for concorrer diretamente com grandes empresas que fature volumes que automaticamente ela tem que sair do Simples Nacional, provavelmente você vai ter que entender qual é o custo desse cara. Porque será que você vai conseguir ter um custo 28, 26, 27% menor do que o dele? Viu, Cobrão? Uma coisa que eu vi assim, se você for para ficar no Simples, da forma que está, é só para formalização.
você não vai ter gerar crédito e não vai dar crédito. É isso aí. Agora, se você for para a estratégia, que você quer crescer, que você quer comprar mercado, aí você vai ter que fazer B2B. Aí você tem que fazer todo o processo por fora. É um estudo. É um estudo. Ô, Gabriel, estou pensando aqui no dia a dia, né? Aquela pessoa que é leiga, que não entende muito de tributos. Quem vai ajudar o síndico no dia a dia? É o contador, é o advogado, é o engenheiro da O que ele NASA. faz? Ele compra todo dia, o síndico, ele compra prestação de serviço e ele compra copo plástico, ele compra papel higiênico, produto de limpeza, como é que o cara faz? Olha lá, se você falar hoje, por exemplo, Contrata o engenheiro da NASA. Por exemplo, imagina que o Carlos aí tem, sei lá, 500 clientes. Beleza? Provavelmente todos esses clientes não estão preocupados com a reforma tributária porque eles acham que em algum momento o Carlos vai chegar lá e falar assim: ô meu amigo, é o seguinte, é isso que você precisa fazer. Só que mesmo que ele ensine tudo assim, tudo que a gente está falando aqui, né, numa palestra aqui de 1 hora, a gente consegue explicar a operação e as decisões, o entendimento, o Carlos não vai conseguir fazer. A opção é dele. Então, ou o Carlos vai ter que montar uma equipe para poder ajudar lá dentro, né? Ou essas empresas vão ter que procurar, além do contador dele, alguma assessoria para poder auxiliar. Porque sozinho, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Né? No caso da isenção da cota condominial por parte do síndico, vai ter algum reflexo? É que a cota condominial ele já não vai ter IBS-CBS. Já não tem. Já não tem. Porque, na verdade, ela é um ajuste de contas, né, entre os condôminos. Ele, na verdade, não é um serviço. O condomínio ele não existe se não forem os condôminos. Se todo mundo sair do prédio, acabou o condomínio. O condomínio é um ente que ele não existe, na verdade. Ele só... Eu digo a isenção. Eu entendi, a isenção. Mas mesmo assim, ele já não tem Mas ele é rendimento, né? Só, entre aspas. É renda. E aí nós estamos falando consumo. Tem que saber distinguir. Tem isso também. Mas, de forma muito prática, o Simples Nacional por fora é vantajoso. Assim, Depende. Rô, é impossível te falar isso. Você vai ter que olhar a sua operação. Deixa eu dar um cartão para ela. É que assim, ó, é lógico, eu não sou contador, a gente olha tudo isso que você colocou aqui, por mais que assuste, é porque a gente não conhece. Quando a gente não conhece, a gente tem medo. Quando a gente passa a conhecer, você começa a se organizar. Qual que é o maior problema de tudo isso? É que as pessoas ou dono de empresas, que a gente tem conversado muito, têm reclamado muito porque eles também não estão indo atrás para saber onde ele vai se adaptar, onde ele vai conseguir fazer, encontrar esse ponto de equilíbrio para troca de crédito. Porque quando você começou, até eu assustei, 28%. Mas com troca de créditos, isso pode diminuir e muito. Eu vou te fazer uma pergunta, pode até zerar ou não? Como é que é esse crédito? A outra pergunta é assim, ó, da coisa que você pegou de empresas grandes que vão reter crédito e não vão trocar esses créditos a princípio. Como que vai ser esse acúmulo? Ela vai ter esse crédito para trocar por outra empresa, para outra operação? Ou tem que ser com aquela empresa que ela fez aquele acordo, aquele contrato? Eu fiquei na dúvida aí quando você falou desse acúmulo de crédito aí. Bom, a primeira pergunta lá, a primeira resposta. Tá. Em determinado mês pode ser que zerem. Pode ser que ele tenha mais crédito ou tantos créditos quanto ele precisa pagar. Lógico, no decorrer do processo, dificilmente ele vai zerar todo mês. Sim. Né? Então, sempre, provavelmente, em algum momento vai ter crédito, vai ter mais débito do que crédito. Agora, deixa eu entender um pouco melhor aí o que você está chamando de troca de crédito. Isso. Na verdade, a operação, só lembrar a operação de novo. A operação, ela vai acontecer da seguinte forma: você tem uma empresa hoje e tudo que você comprar, tudo, desde serviço, a única coisa que não vai entrar são o que a gente chama de bens e usos pessoais. Tá? Então, por exemplo, eu comprei um carro que comprei no nome da empresa, mas eu uso pessoalmente para mim, eu uso para sair com a minha família. Isso não tem crédito. Tá? O restante, tudo tem crédito. Então, tudo que você comprou, que você adquiriu crédito, você somou lá, você fez um número, falar,
eu consegui lá R$1.000 de crédito. E aí, esses créditos você vai utilizar para a sua operação, efetivamente. Então, na hora que você fizer várias vendas, fiz várias vendas. Essas vendas vão gerar um débito, que eu tenho que pagar lá no final do mês, que na verdade vai ser no mês posterior, de 1.500 créditos, 1.500 débitos. Então, aí você vai pegar esses créditos, menos os débitos, e vai pagar só a diferença. Tá? Então, você não vai transferir. A menos que, né, mas isso, na verdade, essa hipótese nesse tipo de operação não aconteceria. Então, a menos que todo mês você tivesse mais crédito que débito. É que esse tipo de operação não vai comportar isso de longo prazo. Sim. Pode acontecer em determinado mês. Então, os créditos que você vai utilizar para você é para você mesmo. Deu para entender? Tá, essa parte aí, agora sim. Mas vamos lá, vamos pegar a empresa, igual você falou do acumulado lá. De que você falou de fazer acordo, eu não entendi isso. Olha, eu faço um acordo direto com o fornecedor de serviço. Já sei. Da extinção. Ou eu não entendi o que você falou mesmo, É da né? parte da extinção. De repente eu que não entendi, gente. Vamos lá. O que eu falei aqui? Que você, apesar de tudo que você comprar, você vai ter crédito, você só vai ter crédito sobre os tributos que o seu fornecedor quitar, pagar. Sim. Só que não só os que ele quitar. É que na verdade eu estou falando quitar, mas só aqueles tributos que forem extintos. E aí a gente tem 4 possibilidades de extinção. Primeiro, o próprio fornecedor paga. Né? Então, ele não vendeu para você? Ele não tem que quitar lá o dele? Ele vai lá e paga. Segundo, ele tem aquela operação, ele vendeu para você, mas ele também comprou um monte de coisa, então ele tem crédito, ele faz a compensação, ele paga. O terceiro é o split payment, que é aquele que eu expliquei para você, que na hora que você pagar, ele já distribui, e nesse caso, o crédito também já está, o tributo também já está quitado, ou já está extinto. Ou esse quarto, que aí eu utilizei até a Vox. Isso aí. Né? Que eu falei o seguinte, então você imagina a Vox. A Vox tem vários fornecedores. Sim. Então, determinado fornecedor, ela faz lá a compra dele, de um determinado equipamento que esse fornecedor produziu, e em vez dela, sabendo que ele só vai poder utilizar o crédito se aquele crédito for pago, o que ele vai acertar? Certamente ele vai fazer com o fornecedor dele. Ele falou, eu teria que te pagar, por exemplo, 128 mil. Desses 128 mil, 100 é seu. Os 28 mil é tributo. E eu vou segurar esses 28 mil. Por quê? Porque eu vou segurar e eu mesmo vou pagar. Que é isso aqui, ó. Recolhimento pelo próprio adquirente. É isso aí. Beleza? Eu entendi. Ó, a área de não sei se alguém aqui é da área de ferramentaria. Ferramentaria, exatamente. Acontece muito isso. Ferramentaria, que eu sou da área. Eu fabriquei o molde. Eu vendi o molde. Eu só vou acreditar depois que esse cara me pagar. Porque se ele não paga, de umas que eu participei, eu já tenho que recolher. Eu que vendi, eu já recolhi. Se ele não paga, o governo já colocou o dinheiro no bolso, porque já está recolhido. Para mim ter essa diferença, esse cara tem que pagar aquele molde. É isso. Tá bom. Então tá claro. Beleza? Mais algo? A Rose até desanimou. Senhor, aqui, ó, vamos lá, desculpa. E aí, Rô? Aproveitando a ideia dessa questão do síndico, no caso, do salário do síndico, vai ter tempo para você também? Você falou que do condomínio não, mas no caso do... Vamos entender como é que acontece isso. O síndico, ele é pago com o dinheiro do... O síndico, ele presta serviço. Vamos pensar no síndico profissional, depois a gente vai para o síndico... É o síndico profissional. Vamos pegar aqui. O síndico profissional, ele é contribuinte ou ele é não contribuinte? Ele é PJ? Ele é um PJ, não é?
Mas ele é empresa? Tudo bem, mas ele é um PJ, Um prestador de serviço. mas ele é um MEI, é Um um... prestador de serviço. Uma empresa com prestação de serviço. É que assim, vamos pensar em algumas estruturas. Indiscutível, tá? Primeira estrutura. Uma empresa que tem vários síndicos lá dentro e ele coloca esses síndicos em vários condomínios. Indiscutível que vai ter incidência de tributo. Tá? Agora vamos pensar numa estrutura mais enxuta, que é o síndico, é o profissional, é o síndico que vai lá para administrar. Se ele for não contribuinte, ou seja, ele está no Simples Nacional, quando ele emitir uma nota, você que vai emitir uma nota para ele, não é? Você que emite uma nota, não é? Você vai emitir uma nota e ele não vai... o IBS e o CBS ele vai estar lá dentro. Igual hoje está o ISS. Você não faz isso? Você não emite uma nota? Só para entender, eu sou síndico profissional. Perfeito. A minha empresa é lucro real. A sua empresa é lucro real? A minha é. Indiscutível. Você vai ter IBS e CBS. Agora eu estou querendo, na verdade é isso, é montar situações. Imagina uma outra, eu sou sozinho. Sou sozinho, eu não tenho por que eu ser um lucro real. Eu estou no Simples Nacional. O Simples Nacional hoje, você emite uma nota, ele já está lá. Você tem IBS, você não tem IBS, CBS. Você tem o ISS e o ISS, o PIS e COFINS. Você vai tirar o ISS e o PIS e COFINS, vai colocar o IBS lá dentro. Você vai emitir uma nota e vai ser a mesma coisa. Vai ter incidência de IBS e CBS? Vai ter, mas naquele percentualzinho pequenininho.